Vamos lá? Eclesiastes 4, de 4 a 12, vamos ler. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 4, versos 4 a 12. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não se rompe com facilidade. Bom dia para todo mundo que chegou aí. Aperta o aviãozinho de papel e vamos junto no nosso devocional de Eclesiastes. Pessoal, vocês se lembram em 1992? Eita, olha a gente entregando idade de novo aqui, ó. 1992, teve um comercial de televisão na TV brasileira que tinha apenas uma frase repetida à exaustão. Era apenas uma frase, o comercial inteiro. Era uma frase, repetida e repetida e repetida e repetida. E a frase era: eu tenho, você não tem. Quem se lembra? Quem se lembra? Alguém aqui lembra? Alguém lembra desse comercial? Alguém se lembra de qual era o produto desse comercial? Alguém se lembra? Eita, o povo tá muito novinho. Quem lembra? Alguém lembra? Nada de batom. Não era isso não. Quem lembra desse comercial? Qual era o produto do comercial? O que estava sendo vendido? Nada de batom. Não era batom. Não era batom. Não era batom. Não, o pessoal tá ruim, hein? Não é Scott Bright. Não é também. Ninguém lembra. Ninguém lembra qual era o produto. Eu tenho. Você não tem. Sandália não é. Não é. Não é. Ninguém lembra, gente. Ninguém lembra. Não é possível. Não é possível. Pessoal, eram umas tesouras da marca mundial, e ela era uma tesoura que a parte que você segura na tesoura era a cabeça do Mickey. Olha aí, tesourinha do Mickey. Era a tesourinha do Mickey e da Minnie. Tesourinha do Mickey e da Minnie. Muito bom, muito bom. Aí a Cláudia lembrou, e aí depois a Karine colocou também. E aí a menininha aparecia lá e só o que ela falava era essa frase: eu tenho, você não tem. O autor de Eclesiastes, ele começa revelando o que todo profissional de marketing já sabe, que o ser humano é propenso a comparações e motivado por disputas. Não é? Alguém tem trauma até hoje porque não teve essas tesouras, né? Alguém aqui está traumatizado até hoje porque não tinha essas tesouras? Mas olha só, olha o versículo 4. Versículo 4 de Eclesiastes 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Essa é a realidade do homem natural.
A tendência do homem natural é a de competir, é a de se comparar com aqueles à sua volta. E o interessante é perceber que isso acontece de duas formas. Por um lado, a gente gosta de se comparar com aqueles que têm menos do que nós temos, né? Essa comparação faz a gente se sentir melhor, faz a gente se sentir bem sucedido, não é? Mas por um outro lado, a versão NAA diz inveja. É isso. A comparação, ela é inveja, né? Mas por um outro lado, também gostamos de nos comparar com os que têm mais do que nós, não é? Eles estão à nossa volta, no nosso bairro, no nosso círculo de amizades. A gente se compara com eles como uma forma de nos desculparmos, ou desculparmos a nossa consciência e convencermos a nós mesmos de que não temos gastado tanto dinheiro assim com coisas fúteis e coisas desnecessárias. Afinal de contas, o Joãozinho sim. O Joãozinho, sabe, lá da rua, lá mora uma quadra para baixo, da rua lá de casa. Nossa, você viu o tamanho da televisão dele? O tamanho da televisão que ele comprou? Tem 2 polegadas a mais do que a nossa. Nossa, para que gastar tanto dinheiro assim com isso? E a Maria? Já viu o tanto de dinheiro que ela gasta com a aparência dela? Muito mais do que eu. Nossa, eles são muito gastões, eles são descontrolados. Eu não tinha... a minha TV é 2 polegadas menor do que a deles. Eu gasto 10% a menos do que eles com a minha aparência. O João e a Maria são gastões, são gananciosos. Nossa, eu não. Eu sou modesto, eu sou moderado. Percebe como nós usamos a comparação para nos sentirmos realizados, mas também para nos sentirmos justificados dos nossos gastos excessivos. Porque a gente sempre acha alguém que gasta mais do que a gente. E a gente fala, não, então eu tô tranquilo. O pastor Tim Keller, ele percebe isso e ele relata que essa comparação é o motivo da maioria dos americanos se considerarem classe média e apenas 2% dos americanos se considerarem de classe alta, quando na verdade, se comparados ao resto do mundo, a imensa maioria dos americanos são bastante ricos, né? O Tim Keller, no livro dele Deuses Falsos, que é um livraço, ele diz assim: você não se compara com o resto do mundo, você se compara com aqueles que estão ao seu redor. O coração humano sempre quer se justificar e se comparar com aqueles ao seu redor é uma das maneiras mais fáceis de se justificar. Você olha para os outros que gastam mais e você fala assim, eu não gasto tanto assim. A gente justifica nossos gastos absurdos olhando para os gastos absurdos dos outros e achando que os gastos deles são mais absurdos do que os nossos, não é? Mas o autor de Eclesiastes, ele mostra como essas comparações se apresentam na forma como nós encaramos o trabalho. Essas comparações se apresentam na forma como a gente encara o trabalho. A primeira forma pecaminosa como esse sistema de comparações se revela no trabalho está no versículo 5. Olha o versículo 5. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. A primeira forma pecaminosa como esse sistema de comparações se revela no trabalho é o relaxo, é a preguiça, é a displicência. Isso acontece quando eu comparo o meu trabalho ao trabalho dos outros ao meu redor e talvez por meu trabalho pagar menos, talvez, ou por meu trabalho não ter tanto reconhecimento na sociedade, ou por não ser o trabalho com o qual eu sempre sonhei, eu simplesmente deixo de realizar o meu trabalho com excelência, com diligência. O autor de Eclesiastes usa a expressão cruzar os braços para se referir a essa postura de preguiça, de relaxo, de fazer o mínimo necessário, de displicência causada pela comparação. Mas ele descreve essa postura não sem antes adjetivar ou qualificar a pessoa que tem essa postura. Como é que ele chama a pessoa que tem essa postura? Ele dá nome para essa pessoa. É uma pessoa tola. É tolice se tornar preguiçoso ou displicente com o trabalho. Veja o resultado dessa displicência.
O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Se autodestrói. Outras versões traduzem aqui como come sua própria carne. Come a sua própria carne. Essa postura de preguiça para com o trabalho gera a destruição do próprio preguiçoso, que vai dando mordidas e comendo a si próprio até a sua completa destruição. Quantos de vocês aí já viram, já tiveram a tristeza de ver pessoas queridas se destruindo desta forma porque não aceitavam uma determinada situação? Não aceitavam não ter tido notas tão boas quanto um irmão, ou um emprego tão bom quanto o dos primos, e assim por diante. A comparação, ela pode levar à preguiça e, consequentemente, à autodestruição. Veja, no verso 6, ele nos mostra uma outra forma de destruição pela comparação. Ele diz assim: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. A comparação aqui é entre um punhado, ou seja, uma mão cheia, e 2 punhados, ou seja, 2 mãos cheias. E entre a tranquilidade com muito esforço e correr atrás do vento. Não é? Infelizmente, muitos de nós caímos na armadilha da comparação. E como resultado, a gente se encontra eternamente insatisfeitos, trabalhando sempre mais e mais para poder ter mais, para poder ter mais. Para quê mesmo? Para quê mesmo? A gente trabalha para quê mesmo? A gente trabalha para ter mais, para impressionar pessoas. Para quê mesmo? Na verdade, muitos de nós nem sabem para que trabalham tanto. Nós estamos correndo atrás do vento. Quando parece que vamos pegar, quando parece que a gente vai chegar lá, a gente descobre que existe mais uma etapa a ser cumprida, mais uma meta a ser batida. E continuamos correndo. E muitos usam a desculpa de que estão buscando um futuro melhor para os seus filhos. Filhos esses com quem eles pouco convivem. E que talvez tenham tudo, mas acabem não tendo o amor do pai e da mãe, que era o que eles mais queriam. Queridos, isso é fruto de falta de tranquilidade. Ou melhor, falta de satisfação com aquilo que Deus tem nos dado. Nós fazemos comparações, nós criamos pseudo-necessidades, coisas que a gente não precisa, mas a gente começa a enxergar como se nós precisássemos delas. E a gente vai trabalhando feito louco para comprarmos coisas que não precisamos e, na verdade, nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos. Nós achamos que se tivermos um pouco mais, aí sim a gente vai estar satisfeito. Só mais uma calça, só mais um celular, ou só um celular um pouquinho mais novo, só um carro um pouquinho mais moderno, só uma casa um pouquinho melhor, só mais um lote para garantir um pouquinho mais meu futuro, só mais uma viagem. E nós colocamos nessas coisas a expectativa de satisfação da nossa alma. Nós achamos que vamos estar satisfeitos com isso, mas vivemos eternamente insatisfeitos, sempre em busca deste um pouco mais que nunca chega, nunca chega. Mas como ter essa tranquilidade só com um punhado, só com uma mão cheia? Eu tenho dito, queridos, e eu repito porque eu creio nisso, a resposta está em Jesus. A gente precisa investir menos tempo obtendo informações sobre as tendências da moda, sobre as casas mais elegantes, sobre os melhores investimentos, os celulares mais modernos, os últimos tratamentos de beleza, e precisamos investir tempo para aprendermos, pensarmos e meditarmos na beleza, no poder,
e na grandiosidade de Jesus e do que Ele fez por nós na cruz. Do que Ele fez por nós na cruz. Queridos, tantas e tantas pessoas hoje, só para dar um exemplo, estão gananciosamente achando que vão viver de um negócio que eles chamam de day trade. Se você não sabe o que é isso, nem procure saber. Mas é um joguinho na Bolsa de Valores. Eles acham que eles vão enriquecer jogando na Bolsa de Valores. Jogando, é um joguinho mesmo na Bolsa de Valores. E eles acham que eles vão enriquecer e eles perdem o dinheiro da família inteira lá. Hoje, é a moda do momento das pessoas. Por quê? Porque elas precisam ter mais. E elas precisam ter mais de um jeito fácil. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, só a percepção da grandeza e da beleza de Jesus pode fazer com que as coisas dessa vida deixem de ter tanta importância e tanta atração para o nosso coração. O problema é que eu e você nós gastamos tempo demais sendo instruídos sobre o quão importante é fazer, é ter tal coisa, é fazer tal tratamento de beleza, sobre como nós precisamos disso ou daquilo, de como aquele carro vai mudar a nossa vida, de como aquela viagem vai resolver os nossos problemas relacionais. E nós investimos muito pouco do nosso tempo, da nossa semana, estudando sobre Jesus, sobre a beleza de Jesus, a riqueza de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus. Várias pessoas me escrevem falando: pastor, o curso Vida no Evangelho tem sido uma bênção para mim, eu tenho amadurecido na minha fé, eu tenho crescido na minha fé. E queridos, eu confesso para vocês de que não é porque o curso nossa, é fantástico, tem coisas... É porque quando essas pessoas entram no curso, elas começam a investir mais tempo na palavra de Deus, conhecendo Jesus. E ao conhecerem Jesus, elas vão ficando mais satisfeitas, porque é só Jesus que pode satisfazer o coração delas. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu já citei aqui o outro teólogo famoso, não é? Teólogo famoso, Jim Carrey. O Jim Carrey disse: eu penso que todo mundo deveria ficar rico e famoso e ter tudo com o que sempre sonhou, para que então possam perceber que esta não é a resposta. Essa não é a resposta. A resposta é satisfação em Jesus. A resposta é satisfação em Jesus. Você não precisa gastar sua vida inteira para no final descobrir isso. Você pode... O que você precisa, de fato, é crer nas palavras de Jesus quando ele diz lá em Mateus 6, 25 e 26: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Queridos, em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Não em abundância de coisas desse mundo necessariamente. Talvez Deus te dê abundância de coisas desse mundo também. E se Ele te der, desfrute com alegria e generosidade, não é? Mas a abundância que Jesus nos dá e que realmente importa é a abundância de vida, de tranquilidade, de paz, de satisfação. Isso só Jesus pode nos dar. Não adianta você ter abundância das coisas dessa vida e viver uma vida sem paz. Viver uma vida onde você deita no travesseiro e você não consegue dormir. Viver uma vida de ansiedade, de preocupação, de guerra, de medo. Só Jesus pode nos dar essa vida de abundância. Quando entendemos isso, quando nós nos deliciamos nisso, nós ficamos livres da tirania da comparação. A gente não precisa mais usar os que têm menos para nos sentirmos bem, nem usar os que têm... A gente não precisa mais usar os que têm menos para se sentir bem, ao contrário. Agora a gente pode socorrer os que têm menos nas necessidades deles.
E a gente não precisa invejar os que têm mais e usá-los para justificar a nossa consciência. Mas nós podemos nos alegrar com quem tem mais do que a gente. Nos alegrar com a alegria deles, com o que Deus tem dado para eles. A gente não precisa ter o que eles têm. Louvado seja Deus porque deu isso para eles. Queridos, quando nós estamos satisfeitos em Jesus, as dificuldades dos outros não geram orgulho em nós, mas sim desejo de ajudar. E a prosperidade dos outros não gera inveja em nós, mas sim o desejo de nos alegrarmos com eles. Mas em seguida, queridos, nos versos 7 a 12, o autor de Eclesiastes ele começa a mostrar uma outra situação absurda. E essa situação absurda é a vida vivida em isolamento. Vamos ler os versos 7 a 12? Vamos ler de novo? Olha aí. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 cordas não se rompe com facilidade. O autor ele relata aqui a vida de um homem solitário, um homem isolado, que vivia para trabalhar, mesmo não tendo ninguém com quem compartilhar do fruto do seu trabalho. Não sei se você conhece pessoas assim, né? Eu conheço pessoas que nunca casaram, nunca nem tiveram filhos e vivem para o trabalho, né? E ele revela no versículo 8 que ainda assim os olhos dessa pessoa nunca se satisfaziam com a sua riqueza. Esse texto aqui é muito usado em cerimônias de casamento, né? E pode ser usado assim, especialmente a parte do cordão, o versículo 12, né, que fala sobre o cordão de 3 dobras. Ele pode ser usado assim. Mas o que o autor está descrevendo aqui, queridos, não se resume apenas à vida de um casal num relacionamento conjugal. O objetivo dele aqui é desafiar a razão do nosso trabalho, mostrando que trabalhar para si mesmo nunca vai te satisfazer, mas que o nosso trabalho nos foi dado por Deus para ser parte do nosso chamado de viver em comunidade, onde fazemos o que nós fazemos para a glória de Deus e para o bem das pessoas ao nosso redor. Já parou para pensar por que você trabalha? Por que você trabalha? O cristão trabalha para a glória de Deus e para satisfazer as pessoas, para suprir a necessidade, para o bem das pessoas ao redor deles. Isso inclui o nosso trabalho, né? Quando Jesus diz que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo, isso também se aplica ao nosso trabalho. A maneira como a gente desempenha nosso trabalho e para quem a gente trabalha. Nosso trabalho não é um quartinho à parte da nossa vida, que não é moldado, não é afetado pelo nosso relacionamento com Deus, onde a gente pode fazer o que a gente quer, como a gente quer, cheio de ambições egoístas. Não. O trabalho também é parte do todo de nossas vidas, onde nós somos chamados a fazer tudo para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Isolamento nunca é prova de amor ao próximo, mas sim de egoísmo. O que o egoísta isolado não percebe é que ele está colocando a sua vida em grande perigo. Ele não percebe isso porque ele confia tanto em si mesmo, que ele tem uma visão tão elevada de si mesmo,
que ele acha que ele nunca vai precisar de ninguém. O autor de Eclesiastes está desafiando essa visão de mundo, essa visão autossuficiente, mostrando que nos tombos, nas noites frias, nas batalhas da vida, nós precisamos uns dos outros. Você percebeu isso aí no texto? Ele fala sobre aquele que cai e tem quem o levante. Ele fala sobre as noites frias, onde a gente pode contar com alguém que nos aqueça. Ele fala sobre as batalhas, onde a gente precisa de um companheiro, não é? Não é? Houve um caso na história da humanidade de alguém que trabalhou isolado, mas trabalhou isolado por amor a Deus e para o bem dos outros. Jesus Cristo foi isolado porque ele foi abandonado por seus amigos. Ele foi abandonado pelos seus compatriotas, pelo seu povo, e na cruz até mesmo pelo seu próprio Pai. Mas ele concluiu a obra que ele tinha para fazer, para a glória de Deus e para o nosso bem. Para o nosso bem. Algumas perguntas que precisam ser feitas aqui, queridos, diante desse texto. Atrás do que você tem corrido? Atrás do que você tem corrido? Quais práticas têm alimentado as suas insatisfações? Você vive a se comparar? Você vive a se comparar? Você entra no elevador do prédio e fica vendo o que a sua vizinha está vestindo? Você chega no trabalho e fica vendo qual o celular, ou como se veste, qual é o sapato novo, a jaqueta nova da sua colega? O que motiva o seu trabalho? O que motiva o seu coração? O que alimenta as suas insatisfações? Como você pretende se disciplinar para investir tempo meditando na beleza, grandeza, majestade e poder de Jesus? Toma uma decisão hoje sobre isso. Tome uma decisão hoje sobre algo que você vai fazer para se disciplinar, para investir tempo conhecendo mais sobre Jesus. Meditando mais sobre a grandeza, sobre a beleza, sobre o poder de Jesus. De que maneiras o egoísmo e a autossuficiência têm se mostrado presentes no seu trabalho, na forma como você trabalha? E qual diferença Jesus tem feito na forma e na atitude com que você trabalha? Qual diferença Jesus tem feito? Quando os seus colegas de trabalho veem você, eles percebem uma diferença em você? Você está ali para se comparar com os outros? Ou você está ali para servir a Deus para o bem do próximo? Que Deus nos ajude a tirarmos os nossos olhos do próximo, no sentido de nos compararmos com ele, colocarmos nossos olhos em Jesus, investirmos tempo meditando em Jesus, de forma que nosso coração fique satisfeito e nós possamos passar a trabalhar para a glória de Deus e para o bem daqueles que nos cercam, com altruísmo ao invés de egoísmo. Mas para isso a gente precisa se disciplinar, para investir tempo conhecendo mais e mais a Jesus, aquele que foi isolado para que eu e você pudéssemos viver em comunidade e nunca precisássemos ser isolados. Esse é o que tinha para hoje de Eclesiastes. Espero que tenha sido útil na sua vida. Espero que você possa compartilhar com outras pessoas para que seja útil na vida delas também, ok?